Olá, queridos e queridas do segundo módulo técnico de enfermagem. Agora eu venho com mais um vídeo para vocês na disciplina de ginecologia e eu espero que esses vídeos possam estar ajudando, auxiliando vocês nesse período de pandemia, tá bom? Peço a vocês que, se não tiver legal, agradando, qualquer coisa, a gente manda. Vocês têm meu e-mail, a gente tem um canal de comunicação pelo aplicativo. Mandem sugestões para que a gente possa melhorar, para que a gente possa atingir e levar o conhecimento até vocês. Porque eu não quero ficar só com essa coisa maçante de teoria, teoria, teoria. Eu mando atividades, vocês devolvem, eu mando, vocês devolvem. Eu acho que isso não vai ser muito produtivo. Tá? Então eu vou continuar com pequenos vídeos, vocês me dêem um feedback, dêem um retorno sobre isso, o que vocês estão achando, beleza? Tá bom? Gente, então, lembrando, vídeo sobre ginecologia 1. Na semana passada, na atividade 1, eu passei para vocês 6 questões sobre Papa Nicolau, que muitas delas vocês encontrariam no nosso próprio material, certo? A maioria já me entregou até hoje que eu tô gravando esse vídeo e eu vou seguir com o conteúdo com vocês, tá bom? Então eu vou falar aqui sobre a nossa apostila. Então quem quiser pegar a nossa apostila de ginecologia para acompanhar esse vídeo, nós estamos no slide 37, tá bom? E o slide 37 para frente, ele traz sobre a classificação de Papa Nicolau. Então, ao longo do que a gente for conversando sobre esse conteúdo, eu vou conseguir responder muitas das questões da nossa primeira atividade. Por volta de segunda, terça-feira, eu acredito que as notas de todos os alunos já estarão no portal dessa primeira atividade. E a atividade ela tem um valor de 50 pontos. Aquele aluno que não atingiu 50 pontos é porque ele respondeu de maneira errada alguma questão ou foram respostas incompletas. Cada questão vale em torno de 8 pontos. Então, quem errou uma perdeu 8, quem errou duas perdeu 16, quem escreveu algo meio equivocado, meio incompleto, perdeu metade, 4 pontos. Tá bom? Não vamos nos preocupar com isso agora, é uma questão bem burocrática isso de nota no portal, ninguém vai repetir o semestre por causa disso, ainda mais nesse período que a gente está, viu? Mas eu quero que vocês absorvam conhecimento, é essa a minha intenção, eu quero que vocês compreendam, vocês estão no meio do curso e não dá pra gente passar batido, tá bom? Gente, então, slide 37 da nossa apostila, nós falamos sobre classificação e interpretação do Papa Nicolau. Bom, neste slide já tem uma foto aqui de um cara lindo, tá? Esse é o George Nicholas Papa Nicolau. Ele faleceu no ano de 62. E ele foi o cara que descobriu o exame. Por isso que o exame de Papa Nicolau recebeu o nome dele por homenagem. Foi ele que descobriu, foi ele que observou células tumorais, células cancerígenas em uma lâmina, em um esfregaço. E como que essa descoberta, ela impacta até hoje a nossa vida, porque é um exame extremamente acessível à maioria da população, que previne um câncer que afeta tantas mulheres no mundo todo. Então eu começo nesse slide 37 com uma frase dele, deixa eu puxar aqui só para eu poder ler. O momento mais eletrizante de minha carreira foi quando descobri que era capaz de observar células cancerosas num colo do útero através do esfregaço. O que é o esfregaço, gente? A lâmina. Quem estava comigo na aula prática de ginecologia, em que nós fomos para o laboratório, eu mostrei para vocês, né, ali o exame clínico de mamas e o exame de Papa Nicolau. Eu mostrei para vocês todo ali os instrumentos que a gente utiliza nesse exame. E quando a gente faz a coleta das células do colo uterino das pacientes, nós utilizamos o espéculo vaginal para fazer a abertura do colo,
abertura do canal vaginal e visualização do colo. E nós fazemos um raspado nesse colo do útero com a espátula de Aire, aquela espátula de madeira comprida. Fazendo esse raspado com a espátula de Aire, a gente esfrega as células numa lâmina. Depois nós utilizamos a escova endocervical, em que nós também coletamos células desse colo uterino, e aí a gente esfrega, tá, essas células nessa lâmina. Então isso se chama esfregaço. Então aquela lâmina cheia de células do colo uterino, nós utilizamos um fixador celular, ou gotas, ou spray, que nós vimos também na nossa aula prática, e isso vai ser encaminhado para o laboratório para ser analisado e fazer o rastreio de possíveis células tumorais. Então isso é um esfregaço, é pegar células de uma mucosa, como o colo do útero, colocar numa lâmina e poder observar através de um microscópio que células são aquelas. Então isso foi uma evolução para a época e que beneficiou e beneficia muitas mulheres até hoje no mundo todo. Então este é o nosso exame de Papa Nicolau. E aí, como que vem esses resultados? Como que esses resultados aparecem para a gente? Cada laboratório ele pode utilizar uma terminologia. Então nós temos laboratórios que vai utilizar o termo colpocitologia oncótica, aqui no slide 38. Nós vamos ter laboratório que vai utilizar o termo citologia cérvico-vaginal ou simplesmente exame preventivo. Depois eu vou mostrar para vocês, eu tenho aqui alguns exames que traz isso. Então, é de acordo com, eu acho que aqui vai dar. De acordo com o laboratório, aqui eu tirei, tá, o nome da paciente. E aqui, esse laboratório é o laboratório, ele traz, de onde que é isso? É de São José dos Pinhais, tá? Isso aqui a gente acha pela internet, eu só tirei esse nome de paciente. Ele traz aqui, Papa Nicolau citopatológico, tá? Esse é o laboratório diagnóstico do Brasil que usa este nome. Papa Nicolau citopatológico. Ok, é o exame citopatológico Papa Nicolau. Ele está falando de coleta de células do colo uterino. Este laboratório aqui, Memphis, ele utiliza o termo, laboratório Memphis, ele utiliza o termo colpocitologia oncótica. Ele está dizendo a mesma coisa. Ele está dizendo que isso aqui é um exame de Papa Nicolau, tá bom? E este outro laboratório, que é o Victorio Valery, acho que é assim que pronuncia, né? Não sei. Ele traz aqui, estudo cito-oncológico, tá? Estudo cito-oncológico. O que é isso? É Papa Nicolau, tá? Então, são todos os exames de Papa Nicolau que estão dizendo a mesma coisa, só muda de terminologia e era importante passar isso para vocês, certo? Seguindo o próximo slide, aí a gente vai falar de classificação desse Papa Nicolau. E aí, essa era uma da resposta de uma das nossas questões, a questão 5, que traz de volta, pessoal, não estava no planejado cortar esse vídeo, tá bom? É que o celular ele trava um pouquinho. Bom, nós estávamos falando então aqui da classificação, e aí a gente já responde, né, a quinta questão da nossa atividade, da nossa primeira atividade, que trazia quais resultados possíveis do Papa Nicolau, o que eles significam. Então a gente vai chegar, vou passar o conteúdo para vocês e a gente vai respondendo esta questão. Quais os resultados então que o Papa Nicolau traz, o que significa cada um deles. Gente, estamos no slide 39, eu tenho que ficar puxando aqui para eu ver onde é que eu tô. Slide 39, acompanhem aí com a nossa apostila. O resultado de Papa Nicolau, ele pode trazer uma série de resultados. Isso também, essa terminologia, ela também vai variar de laboratório para laboratório, mas é só uma questão de nomenclatura. Mas é importante que a gente entenda, de uma maneira geral, o que ele significa. Então, o mais utilizado, ainda um dos muito utilizados, um dos mais antigos, como aqui eu já trouxe para vocês, a classificação em 1, 2, 3, 4, 5.
Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5. O que significa uma mulher ter um resultado de Papa Nicolau classe 1, por exemplo? Significa ausência de células atípicas ou anormais. Ou seja, essa mulher não tem células anormais no teu colo uterino. O que são células atípicas? Células atípicas são células com alterações muito leves ou alterações indefinidas. Então, classe 1 é um ótimo resultado de Papa Nicolau. É o resultado que a gente espera para todas as mulheres. Ter um classe 1 significa que ela tem ausência de células anormais. Ela não tem nada de anormal neste colo do útero, tá bom? Aqui, ó, este resultado de Papa Nicolau, ele traz. Aquele que traz um nome de estudo cito-oncológico, ele traz aqui, ó, classe 1. Tá? É um exame excelente para as nossas pacientes. O que está escrito aqui? Ausência de atipias celulares, que quer dizer a mesma coisa, ausência de células atípicas, tá bom? Seguindo então, classe 2, o que significa? Significa citologia atípica sem evidência de malignidade. Ou seja, esta mulher tem um resultado com células com leves alterações, porém não há nenhuma evidência de malignidade. Ela tem alterações nessas células do colo uterino, mas nada corresponde a tumor, a câncer, nada disso. Quando que a gente pode ver um Papa Nicolau resultado classe 2? Por um exemplo, uma mulher que esteja com inflamação no colo uterino. É um resultado extremamente comum, principalmente aquelas mulheres que estão em atividade sexual ativa. A inflamação do colo do útero, ela não tem absolutamente nada a ver com, tumoração, com câncer. A inflamação no colo uterino, ela tem uma série de fatores que pode levar a mulher a apresentar isso, e aí ela tem que conversar com seu ginecologista para ver um melhor tratamento para essa situação. Mas quando já tem, nem que seja uma pequena inflamação nesse colo do útero, o colo do útero ele vai ficar hiperemiado. O que é hiperemiado? É um colo que vai ter muita cor, ele vai ficar avermelhado. E isso é possível ser visto até a olho nu. E aí acaba que altera um pouquinho as células daquele colo, e aí ela vem com resultado classe 2, com células atípicas, ou seja, células com alterações muito leves, mas nenhuma evidência de malignidade. Isso é extremamente comum em casos de inflamação. Mas como é que uma mulher vai tratar a inflamação? É utilizado pomada ou creme vaginal, tá? Que essa mulher geralmente usa aí por 7 dias e geralmente reverte esse quadro tranquilamente em caso de inflamação leve. Em casos mais graves pode ser feita uma cauterização, isso é feito somente pelo médico ginecologista no ambulatório, em que queima esses pontinhos hiperemiados, esses pontos de inflamação, tá? Mas isso não é assunto aqui para nós, é só uma curiosidade e isso não tem nada a ver com câncer de colo do útero. São alterações mesmo atípicas que é extremamente comum as mulheres apresentarem. Deixa eu ver se eu tenho algum resultado aqui classe 2. Esse aqui eu não tô lembrada. Temos. Temos não. Depois eu mostro pra vocês aqui, eu vi outra coisa. Desculpem, tá? Vou ver se eu conseguir, eu corto isso. Se eu não conseguir, deixo quieto. Gente, e classe 3? Classe 3 significa citologia sugestiva de malignidade. Então, classe 3, a partir da classe 3, já é um resultado ruim, tá? Citologia sugestiva de malignidade. Ele não está confirmando nada, ele não está dizendo que é câncer, mas as células daquele colo uterino estão sugerindo um possível tumor. Então, esta mulher, ela vai ser encaminhada para um serviço especializado para fazer mais exames. Então, só o Papa Nicolau, ele é insuficiente. Essa mulher vai precisar de exames mais avançados,
como a colposcopia, né, que nós já estamos falando sobre ela. Eu já gravei e já enviei um vídeo para vocês sobre isso. Se ela apresentar um resultado de Papa Nicolau classe 4, isso significa citologia muito suspeita de malignidade. Então a situação dessa nossa paciente piora muito. Ela tem aí células que indicam, são fortemente indicativas de tumoração, e esta mulher, obviamente, será encaminhada para um serviço especializado para exames mais detalhados. E o classe 5 é o pior resultado que a gente pode encontrar num Papa Nicolau, citologia conclusiva de malignidade. Quando a gente encontra um classe 5, essa tumoração ela é extremamente grave, extremamente avançada. E só relembrando, eu trouxe isso nas nossas aulas, eu só quero lembrá-los que o tumor de colo uterino, ele é um tumor lento, ele tem um seu desenvolvimento muito lento. Então, para uma mulher chegar em um nível de tumor avançado, de câncer avançado de colo de útero, isso significa que ela não faz um exame de Papa Nicolau há muitos anos. Muitos anos. Quantos anos, professor? 8, 10 ou até mais. Ou essas mulheres nunca fizeram Papa Nicolau na vida, tá bom? Então, quando uma mulher ela apresenta uma alteração leve, até ela desenvolver uma alteração grave para tumor, para tumoração, isso precisa de muitos anos, longos anos, porque o câncer de colo uterino, ele tem o seu desenvolvimento extremamente lento. Por isso que o Papa Nicolau ele é tão seguro, e as mulheres podem fazer eles ano a ano e estar muito seguras, tá? Porque se ela fez um exame este ano e tá tudo bem, daqui a um ano ela faz outro e tem uma alteração, essa alteração com toda certeza ela vai ser extremamente leve, tá? Porque de um ano para o outro, um tumor de colo uterino, ele se desenvolve muito lentamente. Tá bom? Então é isso que significa esse classe 1, 2, 3, 4 e 5. É em gravidade crescente, tá? O melhor resultado é o classe 1 e o pior resultado é o classe 5. São mulheres aí que realmente estão em fase extremamente avançada dessa tumoração. Muitas mulheres poderão apresentar o classe 3, que significa citologia sugestiva de malignidade. E aí ela é encaminhada para um serviço especializado, faz exames mais detalhados e aí descarta a possibilidade de tumor. Isso também pode acontecer, tá bom? Porque o Papa Nicolau sozinho, ele não fecha um diagnóstico para tumor de colo de útero. É preciso outros exames, como por exemplo a biópsia. A biópsia ela é extremamente importante para um resultado conclusivo de câncer, tá? Seguindo os slides, gente, seguindo o conteúdo, isso aqui é um ponto que eu quero chamar a atenção, da questão 5 ainda, sobre os possíveis resultados desse Papa Nicolau. Então, pode vir de classe 1 a classe 5, como a gente já conversou, e alguns laboratórios podem utilizar a terminologia negativo para câncer. Tá? Então, o laboratório ele não utiliza esse negócio de classe 1, 2, 3, 4, 5, porque ele é bem antigo, olha lá, ele é de 1943, se vocês conferirem no slide. Ele é bem antigo já. Então, tem laboratórios que nem utilizam esta nomenclatura, não. Então, eles utilizam negativo para câncer, ou então positivo para câncer. Pode vir também, nesse resultado de Papa Nicolau, infecção pelo HPV, ou lesão de baixo grau. Tá bom? A infecção pelo HPV, quando isso pode aparecer, tá? Pode aparecer lesão de alto grau, tá? Quando aparece lesão de alto grau, a conduta ela é médica, vai depender de todas as condições dessa mulher, idade, condições clínicas, exame físico dessa mulher, e aí o médico vai decidir a melhor conduta para ela. Ou pode também acusar amostra insatisfatória. O que é uma amostra insatisfatória? Essa mulher precisa voltar para o serviço de saúde e coletar o material de novo, porque aquelas células que o profissional coletou foram insuficientes e foi impossível concluir um resultado do exame.
Então, alguma coisa saiu errado nessa coleta, a amostra deu insatisfatória, essa mulher precisa repetir esta coleta, tá? Ter uma amostra insatisfatória é extremamente desagradável, né? Porque é um exame já desagradável para muitas das mulheres, ainda pedir para ela repetir, porque a amostra deu inconclusiva ou insatisfatória, isso é muito desagradável para o serviço de saúde, tá? Mas isso pode acontecer, tá? Não é porque o profissional é ruim, não. Pode acontecer por N fatores, tá? Alguma dificuldade dela, alguma dificuldade anatômica dessa mulher, ou pode ser o próprio profissional, enfim, tá? São várias razões que pode levar uma amostra insatisfatória. Outros resultados que esse Papa Nicolau pode trazer também é o NIC1, NIC2. Olá pessoal, cá estamos novamente. O vídeo anterior precisou sofrer uma leve cortada, mas vamos seguir. Nós estávamos falando sobre NIC. E o que significa a sigla NIC? Significa uma neoplasia intraepitelial cervical. Que é isso, professor? Neoplasia. Neoplasia significa um crescimento anormal de células. Nós ainda não estamos falando se isso é um câncer benigno ou maligno, mas neoplasia significa um crescimento anormal de células. Onde? Intraepitelial, dentro do epitélio. De onde? Cervical, da cérvice, do colo do útero. Então, quando a mulher ela apresenta um resultado para NIC no seu Papa Nicolau, isso significa que ela tem uma multiplicação anormal de células dentro do epitélio do seu colo do útero. E a NIC, ela pode ser dividida em NIC1, NIC2 e NIC3. Isso são níveis, né, de estadiamento dessa neoplasia, desse crescimento anormal de células no epitélio do colo do útero. Quando uma mulher ela apresenta em seu resultado de Papa Nicolau a NIC, isso significa que a NIC ela é uma lesão precursora do câncer de colo de útero. O que é ser precursora? Ela vem antes. Toda lesão precursora é uma lesão que acontece antes do próprio CA, do próprio câncer. Então, por isso que a gente volta lá naquele assunto que para uma mulher desenvolver um câncer de colo de útero, isso leva muito tempo, né? Então, primeiro ela vai apresentar lesões precursoras, lesões sugestivas, lesões que podem levar a essa mulher desenvolver um CA futuramente, isso sim. Mas uma mulher, ela na maioria das vezes, ela inicia com essas lesões precursoras de CA. E então dá tempo dessa mulher chegar numa unidade básica de saúde, fazer o seu Papa Nicolau e a gente fazer um diagnóstico precoce. Dá tempo da gente pensar, da equipe pensar sobre o melhor tratamento, melhor conduta para essa mulher quando a gente está em fase inicial. Então, a NIC, ela é uma lesão precursora do CA, ela é uma lesão que antecede o câncer de colo de útero, tá bom? O que significa uma mulher que apresenta o resultado de NIC1? Isso significa uma lesão de baixo grau, tá? Então, para as mulheres que tiverem resultado de NIC1, essa mulher, ela vai precisar repetir o seu Papa Nicolau dali 6 meses. Sem falta, essa mulher precisa repetir o seu Papa Nicolau. Essa é a conduta que era uma das perguntas da nossa atividade 1. Quais são os resultados possíveis de um Papa Nicolau, que a gente ainda está falando sobre isso, e quais as condutas, quais as orientações para essas mulheres. Então, a mulher que apresentar NIC1, esta mulher, ela tem uma lesão precursora de CA, sim, tá bom? Porém, é uma lesão de baixo grau. Ninguém está dizendo que ela tem câncer. O que a gente vai fazer com essa mulher? A gente mantém ela ainda na atenção primária, ela ainda não precisa ir para um serviço especializado de alta complexidade, quando é somente o NIC1, se for só essa situação. Se tiver outras comorbidades, aí isso é conduta da equipe,
tá bom? Mas se for só a questão do NIC1, essa mulher, a gente mantém o acompanhamento dela na atenção primária e ela repete esse Papa Nicolau em 6 meses. Por que essa conduta? Porque muitas mulheres têm regressão espontânea. Ela pode regredir sozinha e não vai fazer nenhum tratamento, nenhuma medicação, nada. A mulher que apresentar NIC1, ela vai repetir o seu Papa Nicolau dali 6 meses. A gente pode ter tido uma regressão do quadro, como ela pode ter mantido, tá bom? É impossível, tá? Na ciência é muito pouco provável uma mulher que apresente NIC1, ela retoma o serviço de saúde dali 6 meses para repetir o Papa Nicolau e ela já tem um câncer instalado. Não é assim o comportamento do câncer de colo de útero, ele é muito lento, tá? E a gente já vem debatendo isso nos pequenos vídeos anteriores, tá bom? Se a mulher ela apresentar NIC2, isso significa que ela tem uma lesão de grau moderado a alto. E se ela apresentar um resultado para NIC3, isso significa uma lesão de alto grau. As mulheres que apresentarem lesão NIC2 e NIC3, aí essas mulheres são encaminhadas imediatamente para o serviço especializado, para o ambulatório de ginecologia, por exemplo, tá bom? Aí imediatamente elas devem ser encaminhadas e aí elas vão fazer um exame chamado colposcopia, que foi assunto do vídeo desta semana, que eu já passei para vocês, um vídeo sobre colposcopia, tá bom? Então, que é um exame mais detalhado, em que se avalia, se inspeciona esse colo uterino, porém é possível fazer a biópsia, certo? E depois, se essa mulher vai precisar de mais exames, se ela vai ser encaminhada para outros serviços, isso aí é conduta da equipe, tá? Então, se você for um técnico de enfermagem que vai trabalhar na atenção primária, se uma mulher cadastrada daquela unidade apresentar NIC1, a gente reagenda esse Papa Nicolau para 6 meses e é importante orientá-la da importância de repetir esse Papa Nicolau. Se ela não aparecer, a gente precisa fazer busca ativa desta mulher, certo? Se ela apresentar NIC2, NIC3, aí a gente encaminha ela imediatamente para o serviço especializado, ela vai ser avaliada por um ginecologista, ela vai sim fazer a colposcopia, pode passar por uma biópsia. E aí ela fica, então, com um serviço especializado no ambulatório de ginecologia do município, tá bom? E o Papa Nicolau, ele também pode trazer resultados para o HPV. Quando é um resultado para o HPV, geralmente ele sugere, tá? Ele é bem sugestivo. O Papa Nicolau ele não costuma fechar um diagnóstico para o HPV. Ele sugere a presença do vírus e aí essa mulher que tiver uma sugestão, uma suspeita de infecção pelo HPV, ela também vai ser encaminhada para o serviço especializado e novos exames vão ser solicitados para que a gente confirme um diagnóstico da infecção pelo HPV, pelo papiloma vírus humano, tá bom? Essa mulher ela também vai poder apresentar infecções para alguns vírus, outros vírus, bactérias e fungos, tá bom? Que a candidíase, por exemplo, ela é detectada pelo Papa Nicolau, porém a candidíase ela não é uma infecção sexualmente transmissível, é algo da mulher e isso é manejado tranquilamente na atenção primária. Nós falaremos sobre essas patologias do aparelho reprodutor feminino na disciplina de ginecologia 2, em que a gente vai falar mais sobre o HPV, sobre a candidíase, tricomoníase, tá? Cervicite, enfim. Aí a gente vai deixar isso para o próximo módulo, tá bom? Mas algumas situações, algumas infecções podem ser detectadas neste Papa Nicolau, outras serão pouco sugestivas e aí a equipe pode solicitar outros exames para a gente confirmar ou não esse diagnóstico de possíveis vírus, algumas bactérias, tá bom? Agora, só para a gente fechar esse conteúdo,
Qual é o objetivo principal do Papa Nicolau? É a prevenção, é a detecção precoce do câncer de colo uterino. Basicamente é isso, é para isso que ele foi descoberto. Esta é a intenção, é um exame de baixo custo, acessível na atenção primária, não é invasivo, ele não é doloroso, ele é um exame desconfortável, tá bom? Então, ele deve ser feito pelas mulheres aí com a vida sexual ativa a partir dos 25 anos até os seus 64 anos. E a gente deve valorizar muito esse exame, ele é muito importante para essa detecção precoce. Agora, questões sobre inflamação de colo uterino e a presença de algumas bactérias, alguns fungos, alguns vírus, muitas das vezes isso vai ser sugestivo, pode ser que essa mulher seja encaminhada para outros exames, tá bom? Mas para a gente fazer esse rastreio do câncer de colo uterino, essa mulher ela fica geralmente na atenção primária. Tá? Ela só vai ser encaminhada para um serviço especializado quando ela apresentar NIC2, NIC3, que são aí lesões de médio e alto grau deste colo uterino. Certo, pessoal? Então vamos continuar aqui para a gente encerrar esse conteúdo sobre a interpretação, né, o conhecimento dos resultados, possíveis resultados de Papa Nicolau. Tá bom? Gente, também tinha uma questão na nossa atividade 1 que trazia sobre o preparo desta mulher para o Papa Nicolau. Muitas pessoas colocaram que precisa se abster das relações sexuais por 72 horas. Gente, 48 horas é o suficiente, tá? Isso é uma orientação pelo próprio Ministério da Saúde. Então, 48 horas é o suficiente para essa mulher se abster de relações sexuais. Nestas 48 horas, antes do exame, essa mulher também não deve usar nenhuma pomada, creme vaginal, nada, tá? Nesse canal vaginal, nem na vulva, nada disso, tá bom? E no dia do exame, ela deve fazer uma higiene íntima normal, tá? Nada de chuveirinho, usar desodorantes, qualquer coisa que, enfim, tem tanta coisa por aí no mercado. Nada, a lavagem é com a limpeza íntima, é com sabonete neutro e água corrente, tá bom? E somente a vulva deve ser higienizada. Vocês vão ver, quem for trabalhar na atenção primária, ainda tem algumas mulheres que acreditam ser necessário a lavagem íntima do próprio canal vaginal, fazer o famoso chuveirinho. Gente, isso é absolutamente desaconselhado. Isso retira, primeira coisa, isso retira toda a lubrificação natural dessa mulher. Isso retira toda a flora bacteriana que a mulher mesma produz, né, para proteção, tá, desse canal vaginal. Então ela fica mais vulnerável a infecções externas. E outra questão, se ela tiver com algum agente patogênico neste canal vaginal, com chuveirinho, né, vamos pensar aqui na anatomia, ela vai mandar esses agentes patogênicos lá para o colo do útero. O colo do útero tem um pequeno orifício, isso pode ser introduzido inclusive até no próprio útero. Então não pode fazer esse tipo de limpeza, tá bom? Com chuveirinho, nunca, nem para o preparo para Papa Nicolau e nem no dia a dia, isso não é necessário. Certo? Além de que isso pode machucar a mucosa, isso pode machucar o canal vaginal. Então, é completamente desaconselhado, não é necessário em nenhum momento. Nem antes ou após de relação sexual, nem quando essa mulher está no ciclo menstrual, e muito menos para fazer o exame de Papa Nicolau. E além de tudo o que eu passei para vocês, ela ainda com o chuveirinho, ela pode limpar demais e mascarar o exame não acusar algum agente patogênico que ela tenha,
tá? Ali no colo do útero. Então não deve ser feito isso. A higiene íntima é só uma higiene simples com água e sabão neutro da vulva, tá bom? O próprio corpo, quando a mulher ela tá no seu ciclo menstrual, o próprio corpo ele expulsa isso daí, tá? Então é isso. A mulher também, para o Papa Nicolau, ela não pode estar no período menstrual, porque o fluxo menstrual vai atrapalhar a visualização do exame, e aí a gente não pode mandar células de sangue, né, para fazer o exame, o rastreio aí de um possível CA de colo uterino, tá bom? Então, é basicamente isso. Essa mulher tem que se cuidar aí 2 dias, 48 horas antes do exame. Deve se abster das relações sexuais, inclusive com o uso de preservativo. Aí a mulher pode perguntar, mas se eu usar preservativo, posso ter relação? Não, não pode, tá bom? Também com preservativo não pode. Ela precisa se manter abstinente de relação sexual por 48 horas antes. Tá? Após o exame, o que essa mulher precisa fazer? Vida normal, pode ir embora e aí ela pode voltar às relações sexuais dela normalmente, tá bom? Quando for só o exame de Papa Nicolau. Tudo bem? Gente, vamos encerrar por aqui. Então a gente fica até aqui, né? Foram 3 vídeos. Eu queria que fossem vídeos um pouco mais curtos, mas aí eu não consigo passar tudo que é necessário para vocês, tá bom? Então a gente encerra aqui. Eu passei um retorno para vocês da atividade 1 sobre algumas questões do Papa Nicolau, conversamos sobre o nosso conteúdo e encerramos. Já passei um vídeo para vocês sobre colposcopia, que faz parte aqui dos exames complementares, e gravarei novo vídeo para ir passando para vocês conforme a gente for avançando no nosso conteúdo, tá bom? Não estamos muito atrasados, tá? Fiquem tranquilos. Espero que esses vídeos estejam sendo úteis. Se possível, me dê um retorno. O que vocês estão achando disso, tá bom? Um beijo, até, e que a gente possa se encontrar em breve. Até logo, gente!